E aí, meu povo, tranquilo? Conforme a gente já estava fazendo nas outras aulas, para as outras provas, vamos fazer aí uma revisãozinha com aqueles exercícios de fixação. Exercício de fixação sobre o Segundo Reinado. Nossa prova, lembra que vai ser sobre Segundo Reinado e Primeira Guerra Mundial. Então, vamos pegar a nossa apostila Bernoulli, lá na página 89 está a primeira questão. E a primeira questão está assim, ó. Nada se assemelha mais a um Saquarema do que o Luzia no poder. E aí vem um texto e o cara pergunta assim, na letra A. Identifique um aspecto comum e outro divergente entre as correntes políticas mencionadas no texto. Bem, você tem que lembrar que liberais e conservadores são farinha do mesmo saco ou vinho de uma mesma pipa. Lembre-se que os liberais também são conhecidos como Luzia, porque é a sede do partido em Santa Luzia, em Minas Gerais. E os conservadores são chamados de Saquarema, porque o partido foi fundado em Saquarema, no Rio de Janeiro. Os liberais, eles têm de diferente dos conservadores o quê? Os liberais defendem uma maior autonomia para as províncias e os liberais defendem uma diminuição dos poderes que o imperador tem, como, por exemplo, o poder moderador. Já os conservadores defendem um poder mais centralizado no Rio de Janeiro e maior concentração de poderes no monarca. Lembrando que os liberais vão ter como composição principalmente elites urbanas, classes médias urbanas e agricultores que produziam para o mercado interno, e os conservadores vão ter latifundiários voltados principalmente para o mercado externo. São diferenças dos dois. O que eles têm de comum? Ambos, liberais e conservadores, apoiavam o modelo monárquico que o Brasil tinha naquela época. Ambos aprovavam, por exemplo, a ideia do voto continuar sendo censitário, e ambos não queriam reformas que fossem demasiadas democráticas, porque, claro, queriam deixar o povo de fora da parada e só as elites governarem, tanto liberal quanto conservadora. Na letra B está assim, explique uma diferença entre a experiência parlamentarista brasileira do Segundo Reinado e o modelo inglês da época. Bem, o nosso modelo é conhecido como parlamentarismo às avessas, ou parlamentarismo ao contrário. Lá na Inglaterra, o que acontece? Tem aquela famosa frase que fala, o rei reina, mas não governa, porque quem governa é o primeiro-ministro. Só que o primeiro-ministro na Inglaterra ele é escolhido pelo parlamento. Então a primeira coisa que acontece são as eleições legislativas, então o povo escolhe deputado e senador. Depois que escolheu o deputado e senador, tem uma eleição dentro do parlamento, e dentro do parlamento vai sair uma figura que vai ser eleita como primeiro-ministro, beleza? Ele reina, o rei reina, mas não governa, porque quem governa é o primeiro-ministro. Já no Brasil, no parlamentarismo às avessas, o que acontece é que quem escolhe o primeiro-ministro não é o parlamento. Quem escolhe o primeiro-ministro é o próprio monarca. E aqui o rei reina e governa porque ele tem o poder moderador, que está acima dos demais poderes e ele pode aprovar ou desaprovar o que ele quiser, quando ele quiser, beleza? E na letra C, está assim, aponte os conflitos políticos que marcaram os primeiros anos do Segundo Reinado. Conflitos políticos dos primeiros anos do Segundo Reinado, você pode colocar a Revolução Farroupilha, que vai até 1845, então são os primeiros anos do Segundo Reinado. E ainda nós temos também a Revolução Praieira, que vai estar acontecendo em 1848, lá no Pernambuco. Show de bola? Pois bem, só isso mesmo. Vamos para a segunda questãozinha agora. A segunda questão, lá na página 92, está falando assim. Durante o século XIX, destacaram-se duas regiões cafeeiras com características distintas, o Vale do Paraíba e o Oeste Paulista. Elabore um quadro comparativo entre essas duas regiões. Bem, primeiro você tem que lembrar que o Vale do Paraíba é o café na primeira etapa da produção. O Vale do Paraíba fica no Rio de Janeiro, é um café que é produzido com pouca tecnologia, falta de conhecimento e preparo dos cafeicultores, já que eles estão iniciando uma nova atividade, predomínio de mão de obra escrava, que tinha uma baixíssima produtividade, visto que os escravos era difícil de você conseguir controlar, vigiar, fiscalizar todos. Não é igual na lavoura de cana-de-açúcar. E o outro detalhe é que tinha muita dificuldade de escoar a produção, visto que não tinha estradas nem ferrovias. A maioria ia no lombo de mula ou canoa descendo o rio abaixo até chegar no porto. Quando o café vai para o Vale do Paraíba, o que acontece é o quê? Com os anos passando, os cafeicultores ganharam mais experiência. Vão passar a cultivar o café em regiões mais apropriadas ao café. Solo roxo, um clima um pouco mais frio, regiões mais altas, uso de tecnologias como a curva de nível, começa a surgir já a adubação, combate a pragas igual, por exemplo, a formiga, e é claro, a mão de obra é mão de obra livre e assalariada, é mão de obra predominantemente imigrante, italiana ou alemã. A produtividade se quintuplicou. Sem contar que nessa época já começam a ter as ferrovias para escoar a produção com muito mais facilidade. Na terceira questão está falando assim, cite duas transformações mencionadas no texto que marcam a oposição entre o atraso e o progresso. Bem, ele está falando a respeito, meu camarada, do café e quais vão ser os atrasos e os avanços.
De acordo com que o café começa a crescer no mercado brasileiro, é óbvio que mais dinheiro entra dentro do país. Então um processo de urbanização e de industrialização vai acontecer. Se antes você tinha uma sociedade onde os ricos viviam principalmente na zona rural, com o desenvolvimento da lavoura cafeeira, os caras passam a ter casas também agora na zona urbana. Então começa a haver uma urbanização maior, bondes, eletricidade, ou seja, as tecnologias começam a aparecer, coisa que não existia nos primeiros anos do café. E na letra B está assim: de que forma a economia cafeeira contribuiu para transformações observadas pelo autor? Como eu já disse, é tão grande o volume de dinheiro que entra no Brasil, porque o Brasil nessa época ele era o principal produtor de café, abastecedor do mercado mundial. Então era tanto dinheiro chegando no Brasil que dava para você poder aplicar esses dividendos em outras atividades, como na urbanização, como nos transportes, na modernização e, é claro, senhores, nas indústrias. A maioria das indústrias que vão surgir nesse período são oriundas de dinheiro advindo do café, beleza? Continuando, a quarta questão. A quarta questão está na página 90 e... Cadê a quarta questão? Cadê a quarta questão? Está na mesma página, 92. Aí está lá assim: Irineu Evangelista de Souza e Visconde de Mauá, na década de 1840, iniciou um esplêndido leque de investimentos. Aí está assim: a partir da leitura do texto e dos seus conhecimentos, caracteriza a chamada Era Mauá. Bem, a Era Mauá foi o processo de industrialização que o Brasil começou a ter a partir do segundo reinado. O Mauá, ou Irineu Evangelista de Souza, era o mais destacado industrial brasileiro. E ele investiu nas mais variadas áreas, desde estaleiro para produção de navio, produção de gás, eletrificação, além disso, telégrafo, cabos de telégrafo, bancos, fábrica de sabão, fábrica de chapéu, fábrica de tudo sem imaginar. Ele tinha mais de 60 fábricas. E ele viveu um período de prosperidade, visto que no Brasil não tinha quase indústria nenhuma. E com o advento do café e uma grande quantidade de dinheiro vindo para o Brasil, houve a possibilidade de você aplicar esse dinheiro na indústria e fazê-la se desenvolver. Lembrando que chegou um momento que as indústrias Mauá tinham um capital tão grande que se assemelhava ao PIB do Império naquele momento. Pra você ter uma leve ideia. Então Era Mauá foi um surto industrial que o Brasil passou durante o Segundo Império. É óbvio que nós cresceremos muito mais a partir da Primeira Guerra Mundial e muito mais ainda com Getúlio Vargas no poder, beleza? Já na questão 5 está assim: o crescimento industrial registrado no Segundo Império Brasileiro esteve relacionado à conjunção de 3 elementos da vida econômica e financeira do período: a tarifa Alves Branco, a Lei Eusébio de Queiroz e a agricultura cafeeira. Explique no quadro a seguir qual que é a relação desses elementos com o crescimento industrial. Bem, as tarifas Alves Branco elevaram as taxas sobre os produtos importados entre 30% e 60%. Consequentemente, os produtos importados vão entrar mais caros no Brasil. Então vai haver uma facilitação para você poder comprar o produto produzido no próprio país, o produto nacional. Já a outra, que é sobre a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico de escravos para o Brasil. Então o dinheiro que antes você gastava comprando escravo, você vai gastar agora na aplicação em outros setores, como por exemplo, também na indústria ou contratação de mão de obra livre assalariada. E a agricultura cafeeira, idem. Por quê? Porque se antes ela utilizava mão de obra escrava, desculpa, agora utiliza mão de obra livre imigrante. E essa mão de obra livre imigrante, por ser assalariada, ela não só produz, ela consome. Então dinamiza a economia e a indústria brasileira nesse período. Show de bola? Agora sim, vamos para a sexta questão. E a sexta questão está lá na página 97. E aí tem um texto aí, papapá, seus horrores, como pode descrever, tá. Aí tá lá: identifique e analise 2 fatores que levaram à proibição do tráfico negreiro no Brasil. Primeiro, Bill Arbidin, lei inglesa que proibiu o tráfico negreiro em escala internacional. Segundo, dentro do Brasil, as leis abolicionistas, igual a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico internacional de escravos para cá. Lembrando que a pressão inglesa era muito maior do que a pressão dentro do Brasil, visto que a Inglaterra estava chegando na segunda fase da Revolução Industrial. Então, para ela, a mão de obra escrava não é compatível com o desenvolvimento do capitalismo. Se você acaba com o tráfico negreiro, a escravidão está com os dias contados. Você deveria substituir a mão de obra escrava por mão de obra livre, que consome, e mão de obra escrava não consome. Na letra B está assim: identifique e explique uma das consequências da extinção do tráfico negreiro para o país. Bem, brasileiro dá jeito para tudo. Uma das coisas que os brasileiros vão fazer, já que o escravo vai começar a chegar menos e vai estar muito caro, é fazer o tráfico interno, ou o tráfico interprovincial. Outras regiões, igual por exemplo o Nordeste, passaram a produzir escravos e vender para o Sudeste.
Uma outra alternativa foi você importar mão de obra. Daí uma grande quantidade de incentivo à imigração para o Brasil. Vão vir milhares de imigrantes italianos e alemães, fugindo das guerras, fugindo do desemprego e da fome na Europa, para poder tentar a vida e a sorte aqui no Brasil. Show de bola. A sétima questão está assim: com o fim do tráfico de escravos, exigiu a política de substituição da mão de obra. Beleza. Aí está assim, letra A. Explique o posicionamento do Estado e das elites brasileiras no que se refere ao papel da política migratória nesse período. Muito bem. Havia duas motivações principais para a mão de obra imigrante chegar no Brasil. Primeiro, que o tráfico negreiro foi proibido, em escala internacional e também dentro do Brasil. Segundo, que o café estava em franco desenvolvimento, então havia uma necessidade muito grande de mão de obra para trabalhar nessas terras. E a outra coisa, não só mão de obra para trabalhar, mas para poder aumentar a população, diversificar o mercado produtivo e consumidor. E um outro detalhezinho, acreditava-se nessa época em teorias de que as raças brancas europeias eram superiores. Desculpa de novo. Daí você vai ter o quê? Daí tinha a ideia do projeto de branqueamento. Os caras imaginavam que quanto mais imigrantes europeus chegassem ao Brasil e se misturassem com a população, mais evoluída a população ficaria. Lembra que isso é uma pseudociência, já que não existem raças superiores ou inferiores, visto que todos nós somos parte de uma mesma espécie, a espécie humana, beleza? E na letra B está assim: faça uma relação entre a Lei de Terras de 1850 e os imigrantes. Bem, calma, não cai não, Teté. Quando chegaram os imigrantes do Brasil, até 1850 eles ganhavam terra. Era política nacional, beleza? Só que a partir de 1850 isso mudou, cara. Aí você fala, mas vai mudar por quê? A partir de 1850 fica proibida a doação de terras públicas do Estado a qualquer pessoa. Ou seja, você tinha que comprar. E por que vai fazer isso? Imagina que você é imigrante e está chegando no Brasil para poder trabalhar. Você iria preferir ganhar um pedaço de terra para você produzir para você mesmo? Ou você iria preferir trabalhar na lavoura do fazendeiro? Pois bem, creio eu que você preferia um pedaço de terra para você. Ia resolver o problema de mão de obra do fazendeiro? Não. O que a elite faz então? Pressiona o Estado vai lá e proíbe a doação de terras. Assim sendo, como a maioria dos imigrantes chegavam aqui com a mão na frente e outra atrás, muito empobrecidos, eles não teriam condição econômica de comprar uma terra. Então eles seriam quase que forçados a trabalharem na lavoura dos grandes fazendeiros da época. Beleza? Show de bola. Já na oitava questão está assim: a abolição da escravidão no Brasil foi um processo gradual. Explique esse processo e faça uma crítica à política brasileira em relação aos negros após a emancipação em 1888 com a Lei Áurea. Bem, a primeira lei abolicionista é em 1831, que é a Lei Feijó, proibiu o tráfico de escravos no Brasil, mas virou lei para inglês ver. Ah, por quê? Porque ela não era fiscalizada. Ela existia, proibiu o tráfico, mas ninguém fiscalizava, então a lei não funcionava. Em 1850 veio a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos, isso definitivamente, agora com a fiscalização mais rigorosa. No entanto, eu falei que ainda tinha o tráfico interprovincial e tinha os que se aventuravam a arriscar trazer escravos, visto que o lucro era muito grande. Quando chegou em 1871, veio a Lei do Ventre Livre. Todos os filhos de escravos que nascessem a partir dessa data seriam considerados livres. Porém, os fazendeiros reclamavam o seguinte: ele é livre a partir de 1871, beleza. Mas quem vai cuidar dele, tratar dele, vai comer, beber, morar onde? E aí o Estado dava duas opções. Você cria o moleque até ele completar 8 anos de idade. Quando ele completar 8 anos, você entrega ele para o Estado e o Estado te paga uma indenização. Só que a indenização era muito baixinha, então eu preferia a segunda possibilidade. O moleque é livre? É. Só que você pode utilizar o serviço dele para custear os gastos que ele tem até ele completar 21 anos de idade. Ou seja, a maioria dos que se tornaram livres pela Lei do Ventre Livre não se tornaram livres de verdade, visto que ficavam trabalhando por anos ainda nas fazendas dos fazendeiros. E depois veio a Lei do Sexagenário, 1885, que considerava liberto todo escravo a partir dos 60 anos de idade. Lembrando que essa proposta foi votada com 60 anos, mas depois uma emenda levou para 65 anos. Ganhou o apelido de gargalhada nacional porque quase escravo nenhum chegava a essa idade. A maioria, na verdade, era expulso da fazenda, visto que o camarada já era velho, doente, então o fazendeiro tinha gastos com ele ao invés de ter lucro. Isso foi bom para o fazendeiro e não para o escravo idoso. E por último, a Lei Áurea, que só tinha dois artigos. Artigo 1, declara extinta a escravidão no Brasil. Artigo 2, revogam-se todos os dispositivos em contrário. A princesa Isabel aboliu a escravidão no Brasil, porém não indenizou os donos dos escravos. E outra coisa, os escravos agora livres não ganharam a cidadania. Ah, então quer dizer que o cara é livre,
ele é gente, mas ele não é cidadão. Não, ele não tem direito constitucional garantido. Por isso que o movimento negro até hoje não comemora o 13 de maio como o dia mais importante, mas sim o dia 20 de novembro, que seria o dia da morte supostamente do Zumbi de Palmares, que é o principal líder da resistência negra no Brasil. Beleza? Muito bem, oitava questão, você foi. Vamos ver quais são as próximas. As próximas, nona questão, página 101. Aí está assim: no século XIX, o Brasil envolveu-se em conflitos armados na região platina, entre eles a Guerra do Paraguai. Analise o impacto da participação de soldados negros e mulatos livres e escravos nas tropas brasileiras. Senhores, foi de fundamental importância a participação de negros, mulatos, escravos livres ou escravos, ex-escravos, né, agora livres ou escravos ainda. Aí você fala por quê? Porque a tropa brasileira precisava de número. E basicamente, muitas das batalhas só foram vencidas devido a esse alistamento em massa, voluntário ou obrigatório, de populações escravas ou de populações negras. Tanto é que depois da Guerra do Paraguai, o soldado passou a perceber que o que diferia um do outro não era a cor de pele. Num campo de batalha, ou você confia no cara que está do seu lado, ou você morre. E como eu disse, muitas e muitas batalhas foram devidas à grande participação de negros no Exército Brasileiro. Consequência, após a Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro se torna abolicionista. Após a Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro se torna republicano e passa a defender essas causas com muito vigor. Na letra B está assim: explica as repercussões da Guerra do Paraguai em relação ao papel do Exército no contexto nacional nas 2 décadas que se seguiram no conflito. Como eu já comecei a falar, o Exército passa a ser abolicionista, ele não mais vai buscar os escravos foragidos e ele passa a ser republicano, visto que ele percebeu que aqui no Brasil, na monarquia, quem fazia parte do Exército não podia votar, não podia se candidatar, não poderia nem se pronunciar publicamente. E eles, ao andar pelas repúblicas dos países vizinhos, Argentina, Uruguai, no próprio Paraguai, perceberam que dentro dos modelos republicanos o Exército tinha uma participação fundamental e importante. Podia votar, podia se candidatar e podia se expressar livremente. O Exército brasileiro foi fundamental para a queda da monarquia, já que foi um golpe que derrubou o Dom Pedro II e colocou o nosso camarada Marechal Deodoro no poder. Beleza? E na 10ª questão está assim: escreva um texto resumindo os fatores que contribuíram para o fim da monarquia. Vários fatores contribuíram para o fim da monarquia. Lembra que eu falei que o governo ele depende de um tripé, de um pilar. E basicamente esses pilares seriam quem? As elites, os meios de comunicação e as forças armadas. Se você tem esses 3 te apoiando, você se mantém no governo. Se não tem, meu brother, é caixão e vela preta. As elites, questão abolicionista. As elites pararam de apoiar a monarquia depois que a monarquia aboliu a escravidão e não indenizou os donos de escravos. Um pilar já caiu. A igreja passou a ficar contra a monarquia após a não aceitação da bula Silabus, aquela que proibiu os maçons de frequentarem as igrejas católicas no Brasil. O imperador prendeu 2 bispos e condenou a serviço forçado. Mesmo depois de ele soltando os 2 bispos, a oposição da Igreja Católica se tornou evidente e latente, passando a criticar a monarquia e apoiar o surgimento de uma república, onde a Igreja poderia ter a sua autonomia e independência que ela tanto queria e não tinha na monarquia. E por último, como eu disse, a questão militar. Depois da Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro se torna um exército numeroso e profissional e vai ser o principal responsável pela queda da monarquia. Se perguntasse assim, quem apoiava a monarquia naquele momento? Basicamente só os membros da família real. Então, sem ter condições de poder se manter no poder, sem ter apoio de grandes categorias que pudessem manter o monarca no poder, o que aconteceu é que a monarquia foi derrubada por um golpe em 15 de novembro, aplicado pelo Marechal Deodoro em 1879, que proclamou a República no Brasil. Show de bola? Vamos ver se tem mais questões. Eu acho que são só essas. E foi show de bola, senhores. Qualquer dúvida, volta um pouquinho e vê aí, beleza? Show de bola, beijo pra vocês, tchau!